Estudo bíblico: o vaso e o oleiro. Somos comparados como um vaso e Deus o oleiro. Como por exemplo em Isaías 64, verso 8, que diz: Assim contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Também está escrito: Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Isso disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Outra vez Paulo escreve a Timóteo e diz assim: Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para honra e outros para desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21. Agora Paulo escreve aos Romanos e diz o seguinte: Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar ao que o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9, verso 20 e 21. Agora Isaías 29, 16 diz o seguinte: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: Nada sabe. Tem mais: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: Que fazes, ou a tua obra não tem alça? Isaías 45, verso 9. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu preço em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Lamentações 4, verso 2. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Provérbio 29, 23. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Jeremias 25, 34. Esses são os líderes, esses são os pregadores, que não têm fundamento, alicerce, que não pregam o evangelho genuínos. Não são vasos resistentes, consistentes, preparados, mas são como vasos finos e serão despedaçados. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:4: Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Lembra que me fizeste de barro? Vai me fazer virar pó outra vez? Jó, capítulo 10, verso 9. Agora vamos para Jeremias 18, versos de 1 a 6. O Senhor Deus me disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Bem, amigo,
Queridos ouvintes, queridos irmãos, e todos que ouvirem, todos que tiverem com os ouvidos abertos a esta palavra, a estes ensinos, a estes conselhos, veja a importância de ser um vaso moldado por Deus. Segundo os geólogos, existem cerca de 200 tipos de barro no planeta, mas apenas 8 deles servem para fazer um vaso de verdade. O oleiro conhece cada barro detalhadamente. São vários processos para um vaso estar pronto para ser usado, desde a extração até a secagem final do vaso e aquecido no forno, até ficar pronto. Nosso estudo hoje é para que nós venhamos fazer uma reflexão sobre o nosso relacionamento com o nosso Criador. Nós somos criaturas de Deus, feitos de barro, do pó da terra, e Ele é o nosso artífice, nosso formador, isso falando tanto literalmente como espiritualmente. Assim como fomos feitos, formados com um corpo físico, também podemos ser espiritualmente uma obra linda de Deus, um vaso de honra. Ele pode nos moldar passo a passo. Basta crermos e aceitá-lo. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso orientador, como nosso mentor, se deixar Ele dirigir a nossa vida, os nossos caminhos, se nos colocarmos no lugar de vaso, se nos colocarmos como um barro para que Ele faça de nós um vaso, permitindo que Ele seja o nosso oleiro, se colocando na condição de barro, e estando nós nas mãos do oleiro e confiando nele, podemos até se quebrar, mas estando nas mãos dele, ele nos faz um vaso novo. Quem crê nisso? Se fomos escolhidos, mesmo que lá no lamaçal, Ele pode tirar de nós toda a impureza. Lá no mundo estávamos, no lamaçal do pecado, no fundo do poço, no açude, na lagoa, no buraco, no calabouço. Ele nos trouxe para a olaria, para a sua casa, para a sua fábrica, para a sua seara, e aqui, na casa do oleiro, vamos aprender a confiar nele e ser moldados. Fomos extraídos de onde não tínhamos nenhum valor. Nunca podemos esquecer essa origem. Agora, na olaria, o barro vai ficar um tempo recebendo água, sendo emudecido pela palavra de Deus. Essa água vai amolecer o nosso coração e nos fazer humildes para podermos ser vaso e ser usados para Deus. O barro não vira vaso assim que chega na olaria. Ele precisa de um processo. Tem todo um processo. O crente que assim que entra numa igreja já quer ser pregador, já quer ensinar, não serve para ser vaso. Primeiro tem que aprender para poder ensinar. O barro precisa ser limpado de algumas coisas que atrapalham de ser vaso. Raízes, pedras, objetos que podem atrapalhar o processo para se tornar um vaso. Depois ele vai ser amassado, batido, pisado. Quando estiver bem espremido, consistente, aí ele vai para o torno. Ele tem que diminuir a cada momento. No processo que vai sendo moldado, vai sendo processado, o oleiro começa espremendo, abaixando,
Depois vai moldando, subindo, e ele vai ganhando forma. Depois abaixa de novo e começa moldando de dentro para fora, dando a forma de vaso. E à medida em que o vaso vai sendo modelado, de dentro para fora, ele vai sendo observado pelo oleiro e as pedras, objetos estranhos vão sendo retirados. As fendas vão sendo fechadas para fora também ser moldado. Vai sendo moldado por dentro e também por fora, de dentro para fora. À medida em que o oleiro vai moldando por dentro, a outra mão vai moldando por fora. Por isso aquele que é vaso, ele tem que ter aparência de vaso. O que temos na nossa essência deve se refletir no nosso exterior. Se eu sou vaso, quem olha para mim tem que reconhecer, tem que me ver e tem que me enxergar como vaso. Eu não preciso dizer que sou vaso. Quem me ver vai dizer, ali é um vaso. Mesmo que muitos não gostem desse tipo de vaso, mesmo que muitos não gostem desse vaso, mas tem que admitir, é um vaso. E se eu tenho a forma de um vaso, é preciso ter a consistência de um vaso. E aí onde entra o último estágio ou processo do vaso. Ele tem que passar pelo fogo, ele tem que ser queimado, tem que ser provado, tem que ser aquecido em uma fornalha. E se ele for bem elaborado, bem processado, bem moldado, ele vai sair da fornalha pronto, perfeito, preparado para ser usado para toda boa obra. Se ele foi mal feito, ele vai quebrar, vai virar caco, vai ser reprovado, lançado fora, pisado no monturo, no lixo. Não prestou. O oleiro usa uma ferramenta e vai ali, parece como uma espátula, e ali vai modelando, tirando algumas filepas do vaso e dando um melhor acabamento no vaso. E a peça vai ficando cada vez mais bonita. Às vezes é preciso sofrermos alguns prejuízos. Às vezes é necessário sofrermos algumas percas, perdermos algumas coisas, às vezes até coisas fúteis. Temos que abandonar algumas coisas, costumes, hábitos ou até coisas materiais que nos incapacita de chegarmos a uma forma perfeita de vaso. Às vezes essas coisas estão atrapalhando o processo e quando retiradas, aí o vaso é acabado e chega ao ponto de ser levado para o forno e sofrer as aflições de Cristo e sermos perseguidos. Para todas as provas possíveis, nada mais nos abala. O fogo da prova nos deixa mais resistente. O vaso mesmo sendo resistente, ele é um vaso. E vaso é sensível comparado com o oleiro. O vaso não é nada comparado com o oleiro. Mas quando somos um vaso, quando somos um bom vaso, ele cuida de nós e nos protege. Ele não deixa que ninguém toque em nós sem a sua permissão. E se ele permitir que nos toque, é só até um certo ponto. Se alguém tentar nos destruir, se alguém tentar tirar de nós o que tem dentro de nós, ele grita, pare, esse vaso é meu e eu cuido dele. Você está entendendo essa mensagem? Então diga, eu sou vaso de Deus, ele cuida de mim. Vaso sempre é para colocar alguma coisa importante. Naquela época se colocava azeite, água, joias. E é isso que temos dentro de nós. A água, a palavra de Deus, o azeite, o Espírito Santo e as joias preciosas que são os dons de Deus. Por isso que o que tem dentro de nós é do nosso Deus, é do oleiro.
e por isso Ele cuida de nós. Confie no Senhor, confie no seu leito e seja vaso para a honra. Mesmo que você seja quebrado, continue se humilhando para que Ele possa fazer um vaso novo. Mas não saia das mãos do oleiro. Continue na olaria. Continue na presença de Deus. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.